Graça e paz a todos, amém? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28, versículos de 18 a 20. Diz assim: aproximando-se Jesus, falou-lhes: toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei, e estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Curva a tua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, fala conosco, que a tua palavra ela corrija-nos, que tua palavra faça com que nosso coração te adore, nossa alma se apegue mais a ti, nossas palavras sejam mais voltadas para ti, que nosso pensamento seja nas tuas coisas, no teu reino, em fazer a tua vontade. Fala conosco, Senhor. Não o que nós queremos ouvir, não aquilo que vá de alguma forma nutrir o nosso pecado, que vá aumentar nosso desejo pecaminoso, mas que a tua palavra ela confronte, que a tua palavra nos corrija, que a tua palavra sangre o nosso coração, para que assim possamos te amar verdadeiramente. Fala conosco. Em nome e por amor de Jesus é que nós te rogamos e nele te agradecemos. Amém. Bom, o tema da nossa mensagem é evangelismo como missão. Por todo esse mês, né, a gente vai estar falando sobre esse assunto, né, que é evangelismo. E hoje o assunto nosso tema é o evangelismo como missão, a igreja em evangelismo. O ponto principal da nossa reflexão aqui essa noite é tentar mostrar, com base na Escritura, obviamente, que todo e qualquer cristão, ele é ou ele está em missão, e missão de evangelizar. Todo e qualquer cristão, servo de Deus, que busca viver segundo a sua palavra, que busca viver segundo o seu reino, a sua norma, todo e qualquer cristão, ele está em missão e missão de evangelizar. Esse é o meu ponto principal. Para isso, eu dividi a mensagem em 4 partes, né, para ficar mais claro, né, para a gente. Né? A primeira delas, a gente vai entender que a missão de evangelizar, ela é uma ordem. Em segundo lugar, a gente vai ver, e esse é o ponto central da mensagem, que todo e qualquer cristão, por natureza, ele é um evangelista, ele é um missionário. No terceiro ponto, eu quero esclarecer que não há diferença alguma entre missão e evangelizar, que na realidade são sinônimos. E por último, a gente vai ver que se queremos de fato agradar a Deus, precisamos evangelizar. Então esse é o 4º e último ponto.
Muito bem, então vamos para o primeiro, né? Vamos para o texto. A missão de evangelizar é uma ordem. O que está acontecendo aqui no texto que a gente leu? Jesus havia ressuscitado, depois de 3 dias, ele conclui sua missão. Como a gente sabe, por exemplo, pelo livro de Atos capítulo 1, é dito que Jesus passou 49 dias ensinando os seus discípulos sobre o reino de Deus, sobre sua missão. Então, o texto aqui de Mateus está exatamente nesse contexto de Jesus, depois da sua morte, depois da sua ressurreição, ele está ensinando os seus discípulos. Ele está no monte, está aí versículo 16, no monte da Galileia, reunido aí com seus discípulos, mais especificamente os 11, como diz aí o versículo 16. E ele começa a dar instruções a esses discípulos sobre o dever de evangelizar, né? O dever de todo cristão. Qual é o dever de todos os cristãos, de todos os seus discípulos? E aí no versículo 19 e 20, ele descreve que missão é essa, né? Que é pregar o evangelho, que é fazer discípulos de todas as nações. No entanto, antes dele designar esses discípulos para essa missão, antes dele designar esses discípulos para a pregação do evangelho, o que acontece? O versículo 18, ele mostra que toda autoridade no céu e na terra lhe foi concedida. A obra redentora, portanto, deu, vou colocar assim, toda essa autoridade, né? Toda a autoridade que ele já tinha, porque ele é Deus, ele é a segunda pessoa da Trindade, toda a autoridade lhe é concedida. E aqui vem um ponto, né? Que autoridade é essa? Que autoridade é essa que Jesus diz que ele tem, que foi lhe dada? Que autoridade é essa, né? Que poder é esse? Em primeiro lugar, você tem aqui o poder sobre os demônios, né? Sobre o pecado, sobre a morte. Você tem também o poder sobre as doenças, sobre os efeitos naturais. Jesus tem o poder para salvar todo aquele que nele crê. Então, portanto, todo o poder, seja sobre demônios, seja para perdoar pecados, seja para pegar esse pecador longe do seu Criador, longe de Deus, pegar esse pecador e colocar diante de Deus, perdoando ele. Portanto, toda a autoridade lhe é concedida. Então, o que os discípulos vão fazer, a missão dos discípulos, tem como base, tem como alicerce principal essa autoridade de perdoar pecados, autoridade sobre os demônios, autoridade para salvar pecadores, não por obra deles, não por poder deles, não por suas palavras, vamos dizer assim, eloquentes, mas sim pelo que Jesus fez. É pela obra dele. Todo o poder lhe foi concedido, no céu e na terra. E aí vem o chamado. Versículo 19. Portanto, ide, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século.
Então, toda a missão dos discípulos de evangelizar, toda essa missão de ensinar os que vão crendo no nome de Jesus, tem como base principal a autoridade do próprio Jesus. Eles não estão fazendo isso alheios, né? Não simplesmente decidiram fazer isso. É o próprio Jesus que, depois de ressuscitar, depois de concluir toda a sua obra redentora, designa esses homens para poder anunciar as boas novas. Portanto, isso é uma ordem que tem como base a autoridade de Jesus, o poder de Jesus, que vem da sua obra na cruz. A nossa missão de evangelizar, ela é uma ordem. Não é opcional, não é uma possibilidade, ela é uma ordem. Ela é uma ordem. E aqui a gente entra na segunda parte da mensagem. Tendo em vista que evangelizar é uma ordem, é um mandamento dado por Jesus, a gente faz a seguinte pergunta: todo discípulo está em missão? Tendo em vista que Mateus 28, há outros textos também da Escritura, mostram que isso é um mandamento de Jesus, e de fazer discípulos, e de pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê no Evangelho será salvo, e quem não crê está condenado. A grande pergunta é: todo discípulo de Jesus está em missão? Ou todo discípulo de Jesus é, por natureza, um evangelista, ou, no caso, um missionário? Essa é a pergunta. E a resposta para isso, óbvia, sim. Todos os discípulos, toda a igreja de Jesus é, por natureza, evangelista, é, por natureza, missionário. Abra comigo na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Versículo 3. Filipenses 1, 3. Melhor, para a gente adiantar por causa do tempo, versículo 14 de Filipenses 1. Só para a gente adiantar aqui. Paulo está preso em Roma. Isso aqui é a primeira prisão dele em Roma. O que acontece? Os irmãos, animados com as prisões de Paulo, mais especificamente com essa prisão, versículo 13, a tal ponto, Paulo está contando aqui a sua história, né, o seu testemunho diante da guarda pretoriana, a tal ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais que é por Cristo que estou na prisão. Versículo 14. E animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos no Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus. Vamos parar só aqui. Preste atenção que lá em Mateus 28, Jesus reúne quem? Os 11 discípulos dele. Judas havia morrido. Matias só é depois que o Espírito desce, não é só depois do Pentecostes. Perdão, antes, né? Então, preste atenção nisso aqui. Toda a igreja que ela está pregando, ela está evangelizando. Perceba que isso aqui não é só missão dos 12, que Jesus havia chamado em Mateus capítulo 28. Em 1 Tessalonicenses, eu não vou pedir para você abrir por causa do tempo, que tem muita coisa aqui.
Peço, por favor, para você anotar, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 6 a 10, Paulo, ele dá testemunho da própria igreja que ela se tornou evangelista para todas as, vamos dizer assim, todas as cidades adjacentes, toda aquela região de Tessalônica. A igreja pregava o evangelho. Ou seja, não era só missão dos 11 que Jesus havia chamado aqui em Mateus 28. Agora, volta, sai daí, vem comigo para Lucas. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 1. Olha o que diz. Depois disso, o Senhor designou outros 70, ou em outras traduções você tem 72, os enviou adiante de si, de dois em dois, a todas as cidades e lugares onde haviam de ir. E dizia-lhes, na verdade, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da colheita que lhe mande mais trabalhadores para a sua colheita. Olha o versículo 3. Ide, eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Preste atenção que aqui você tem também um contexto de evangelização. O mesmo chamado aqui é o mesmo chamado de Mateus 28. Vão, pregue o evangelho, ensinem. Era exatamente isso que a igreja, por exemplo, de Filipos fazia, era exatamente isso que a igreja de Tessalônica fazia, pregava o evangelho. Portanto, evangelizar não era somente função ou ordem para os 11 discípulos lá de Mateus 28, mas sim para todo aquele que é discípulo de Jesus. Todo aquele que é salvo, todo aquele que foi regenerado por ele, tem como missão evangelizar. Todo e qualquer discípulo de Jesus é, por natureza, um missionário. É, por natureza, um evangelista. Isso é um chamado universal. Repito, não é opcional. Por isso que eu comecei a mensagem em Mateus 28, para mostrar que isso não é opcional, isso é um mandamento, isso é uma ordem. Assim, por exemplo, como nós temos ordem de viver uma vida santa, isso é uma ordem, não é uma opção. Todo e qualquer discípulo é um missionário, todo e qualquer discípulo está em missão. Missão de pregar o evangelho. Sabendo disso, evangelizar é uma ordem, todo e qualquer discípulo de Jesus é um evangelista por natureza, porque ele é um discípulo de Jesus que obedece a ele. A grande pergunta que a gente faz agora é o seguinte, e aqui eu entro na terceira parte da nossa reflexão. Missão e evangelismo, ou evangelismo e missão, são a mesma coisa? Porque geralmente se fala o seguinte, não, o que é ser um missionário? Não, missionário é aquele que vai para outro país, né, que prega a palavra, por exemplo, os índios, né, vão para a África, né, então ali são missionários. Já um evangelista não, o evangelista geralmente ele está aqui, né, está no bairro, né, talvez ele está no trabalho, talvez numa roda de amigos, ele está ali, está falando de Jesus. Então, geralmente, há essa vamos dizer assim, essa divisão. O meu ponto aqui é mostrar que não existe essa divisão. Qual é a divisão que existe? Colocar dessa forma. Você tem missão transcultural e missão urbana. E aqui é onde tem a confusão, né? O que é uma missão transcultural?
é aquela que, por exemplo, uma pessoa sai do Brasil e vai pregar o evangelho, sei lá, na Índia. Quando chegar lá, ele vai ter que aprender a língua, ele vai ter que aprender a cultura daquele povo, ele vai pegar o evangelho, ele vai contextualizar na cultura daquele povo, na linguagem daquele povo. Ele tem que falar na linguagem do povo para que o povo entenda. Portanto, isso é o que a gente chama de missão transcultural. E existe a missão urbana. O que é essa missão urbana? É no seu próprio país. Por exemplo, no Brasil. E isso vai envolver no seu bairro, talvez na sua cidade, talvez no colégio, talvez na roda de amigos, talvez no trabalho. Isso é o que chama de missão urbana. No entanto, o que vai acontecer aí? Tanto na missão transcultural, que vai sair para outro país, quanto na urbana. Qual é o ponto central disso tudo? É o evangelho. O que você vai fazer em outro país? Você vai evangelizar. O que você vai fazer aqui nesse país, nessa missão urbana? Evangelizar. Por isso que missão e evangelismo é a mesma coisa. A única diferença que existe no caráter de ordem é essa. Uma missão transcultural que vai te levar para outro país e uma missão urbana que você vai ficar no seu país. Essa é a única diferença que existe. Missão e evangelismo é a mesma coisa. Ela é a mesma coisa. Agora, o que constitui essa missão? Né? O que constitui o evangelismo? Em primeiro lugar, o testemunho de Jesus. Abra comigo em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Versículo 32. Em Atos 2, você tem o primeiro sermão, né, da igreja, né, no caso aqui o sermão de Pedro. E lá no meio desse sermão, quase concluindo o sermão, versículo 32 de Atos 2, Pedro diz assim: foi a esse Jesus que Deus ressuscitou. Agora preste atenção. E todos nós somos o quê? Testemunhas disso. Vai lá para o capítulo 13 agora, versículo 15. Melhor, versículo 14, né? Mas vocês negaram o santo, né? De novo aqui você tem um outro sermão de Pedro para os judeus. Versículo 14. Mas vocês negaram o santo e justo e pediram que um homicida fosse libertado. Com referência aqui a aquele famoso ladrão, né? Versículo 15. Matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, e o quê? Somos testemunhas disso. Quando você for ler Atos, principalmente aqui no início, você vai notar que morte e ressurreição é testemunho. Morte, ressurreição e testemunho. Se você prestar atenção, o testemunho de Jesus é sobre a morte e ressurreição dele. Em outras palavras, isso é o evangelho. Então, do que constitui essa missão que os discípulos vão fazer? Pregar o evangelho. Anunciar a Jesus. Dar testemunho de Jesus é exatamente pregar o evangelho dele. O nosso testemunho é importante, a nossa mudança de vida é importante. No entanto, não é nosso testemunho que vai salvar alguém, é o testemunho de Cristo. O nosso testemunho ele serve como uma espécie de ponte para levar essa pessoa ao verdadeiro testemunho, que é a morte e ressurreição de Jesus Cristo. É a pregação do evangelho. Então, do que constitui essa missão dos discípulos? Em primeiro lugar, pregação do evangelho. Anunciar o testemunho de Cristo, anunciar o testemunho daquilo que ele fez na cruz. Em segundo lugar, a fé em Jesus. Mateus capítulo 28, lá no versículo 20, Jesus diz que vai estar com eles
todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso é uma promessa. E essa promessa é importante, principalmente no contexto de missão. Principalmente no contexto de evangelismo que eles vão enfrentar e que toda a igreja enfrentou ao longo da história. Por quê? Imagina só, você sair daqui do Brasil, você ir, sei lá, colocar aqui os índios lá da Angola, vamos para Angola, né? Então imagina só, você chegar num país e aí você pregar durante mais ou menos aí 10 anos, durante mais ou menos 10 anos, ninguém se converte. Ninguém entende o que você fala. Imagina comigo. Ninguém entende o que você fala e ninguém se converte. Você não consegue aprender a língua do povo. Feitiçaria há no meio daquela tribo. Bruxaria. Todo um paganismo. E você ali, só você como missionário. Padecendo, fome, frio, escassez de tudo. Nenhum se converte. Pior, você adoece. A sua doença vai levar você à morte. Então, imagine esse contexto. Não é? Eu estou parafraseando aqui o testemunho de David Brainerd, né, que é um dos evangelistas, né, da história da igreja. Né? Então, imagina comigo isso aqui. 10 anos. Ninguém se converte. Mas aí, numa altura ali que o evangelista diz assim, eu vou desistir, para mim já deu. Aí começa a conversão. Começa, por exemplo, um pajé da tribo. Se converte. Ele vai às lágrimas, vendo o pregador, ouvindo a mensagem. Quando há pouco tem outra senhora caindo ali no chão, aos prantos, porque reconheceu o seu pecado. E assim vai toda a tribo. Por que eu estou falando isso? Eu estou parafraseando aqui testemunhos, por exemplo, David Brainerd, John Payton, Adoniran Judson e tantos outros evangelistas que você tem na história da igreja. Por que isso é importante? Saber que Jesus está com eles ali. Por que isso envolve fé? Porque não depende do missionário. Então imagina você passar 10 anos e só depois de 10 anos uma pessoa vai se converter. Nesses 10 anos você sofre, você padece ali. Só depois disso é que acontece conversão. Só depois disso é que parece, pelo menos aos olhos do evangelista, que a obra que ele está fazendo está sendo bem sucedida. Mas só depois de 10 anos. Olha a importância da fé nisso. A fé ela não deixa a segurança do evangelista em si mesmo. Ela põe essa segurança desse evangelista em Cristo, nessa promessa de que Jesus vai estar com ele todos os dias até a consumação do século. Até o fim de tudo. Isso tira a dependência do missionário, do evangelista de si mesmo e coloca na mensagem, na palavra. Por isso que a fé, nesse contexto, ela é fundamental. Jesus vai estar com eles todos os dias até o fim dos tempos. Em terceiro lugar, essa missão também é constituída por oração. Peço, por favor, só que você marque, se você puder, Atos capítulo 4, versículos 29 a 31. Você tem aí a primeira oposição que a igreja sofre por meio das autoridades israelitas, né, que não queriam que a mensagem fosse pregada. Toda a igreja se reúne em oração e pede para que Deus conceda-lhes poder, autoridade e intrepidez de se pregar a mensagem, de se pregar o evangelho. Paulo também, por exemplo, Romanos capítulo 15, versículos de 30 a 31. Você tem também na carta aos Efésios.
Paulo ele pede para a igreja orar por ele, para que Deus o livre daqueles rebeldes judeus, da oposição da mensagem. Então, olha como a oração ela é fundamental nesse contexto de evangelismo, nesse contexto de missão, tanto a fé quanto a oração. Preste atenção que tudo isso constitui a missão do discípulo. Tudo isso aqui vai constituir aquela missão. Testemunho de Jesus, fé nele, oração. É interessante, né, que parece que a gente esquece, né, disso, né? A gente esquece de orar. A gente ora, por exemplo, por enfermos, a gente ora para que uma porta aberta, para que Deus abra uma porta para a gente, né, de emprego. E não tem nada errado nisso. No entanto, a gente esquece de orar para que a missão que Deus nos deu, ela seja praticada por nós. Já parou para imaginar que a gente não ora por isso? A gente não ora. A gente deveria fazer como eu falei para vocês em Atos 4, Romanos 15, oração por missão. Pedir para que Deus nos dê intrepidez, coragem de falar sua palavra. A gente esquece disso, né? A gente ora por tudo e não tem nada errado nisso. Só que a gente esquece desse detalhe. Orar para que Deus, para que a gente faça a missão dele com isso. Em quarto lugar, uma vida piedosa. A missão dos discípulos constitui testemunho de Jesus, que é a pregação do Evangelho, fé em Jesus, vida de oração. E, em quarto lugar, vida piedosa. Vida devocional. Jesus promete, mais uma vez, versículo 20 de Mateus 28, que vai estar com eles todos os dias, até o final. Todo cristão possui essa promessa. Porém, essa vida piedosa, essa promessa, vamos dizer assim, a gente precisa desenvolver ela em nossa vida. Ou seja, cultivar essa vida devocional com Cristo, essa vida em comunhão com Ele. A vida piedosa, a vida em comunhão com Deus, em devoção a Ele, faz parte da nossa missão. De novo aqui eu cito testemunho de outro evangelista, né? E aqui é John Bunyan, né? O autor do Peregrino. Imagina só se passar 10 anos preso. Você vai enlouquecer. 10 anos preso. Ou melhor, vamos piorar, né? Vamos piorar isso, né? Imagina só, você vai evangelizar e aí uns índios te pegam, canibais, são os piores que tem, né? Eles te pegam, te torturam. Então, você imagina todo tipo de tortura possível. E aí diz assim, olha, eles fazem um caminhozinho de brasa, né, e manda você caminhar sobre as brasas. Então, imagina aí, terrível, não é isso, né? Bom, isso aí foi Adoniran Judson, né? Então imagina só isso. Terrível, não é isso, né? Não é terrível? No entanto, John Peyton também é outro. No entanto, preste atenção que nada disso abala esses evangelistas, esses missionários. A grande pergunta é por quê? Por causa dessa vida devocional que eles tinham. Eles oravam, nós oramos pouco. Eles oravam constantemente, agradecendo a Deus, mesmo na dificuldade. Oravam na bonança. A gente ora pouco. Nossa vida devocional é pouca, ela é curta. Nossa fé em Deus ela é curta. E a nossa pregação do Evangelho também é curta. Por isso que esse tema, evangelismo como missão, ele é caro para nós. Ele é difícil para nós. Porque nos estimula
nos confronta, mostra exatamente a nossa pequenez de fé, mostra a nossa pequenez de devoção com Deus, mostra a nossa pequenez de oração que temos. E ao mesmo tempo nos estimula a ter exatamente essa vida mais devocional com Ele, de mais oração, de mais pregação do Evangelho. Portanto, a vida do missionário, portanto, a missão do cristão, a missão desse evangelista que é missionário, envolve vida devocional. Por isso, repito, não há diferença entre fazer missão e evangelizar. Todo e qualquer missionário é um evangelista. Todo e qualquer evangelista é um missionário. Não há diferença alguma. Na realidade, a gente coloca diferença porque a gente se acovarda. A realidade é essa. Todos nós, né? Todos nós. Todos nós, na realidade, fazemos isso. Então, missão e evangelismo, não há diferença alguma, porque mais uma vez, o que constitui essa missão, testemunho de Jesus, a fé nele, oração, vida devocional. Em segundo lugar, quem é que faz a missão? Então preste atenção. Não há diferença alguma entre missão e evangelismo. Por quê? Porque a missão é constituída de quê? Testemunho de Cristo, fé em Jesus, oração, vida piedosa. Em segundo, por que não há diferença entre evangelismo e missão? Quem é que faz a missão? Somos nós. Por isso que não há diferença. Quem é que faz a missão? São todos os discípulos. Todo e qualquer discípulo, ele é um missionário. Parece que a gente está esperando um anjo, né? Então imagina só Moisés aqui no Monte Sinai, esperando Deus falar com ele. Então parece que às vezes a gente espera isso, né? Que um anjo desça do céu, fale conosco e diz assim: Beto, vá pregar o evangelho, né? Beto, vá anunciar ali a mensagem da cruz. Quando na realidade não, a gente já tem isso. Já temos essa ordem. A gente não precisa que um anjo desça do céu e diga, vá pregar. Se a gente já tem isso. Já temos essa ordem. Todo e qualquer discípulo, ele é um missionário. E aqui vem uma coisa legal, né? A Bíblia compara os missionários, os evangelistas, ou seja, eu e você, a embaixadores. Por exemplo, 2 Coríntios 5, 19 e 20. A soldados, você tem 2 Timóteo 2, versículos de 3 a 6. E o legal é que tanto embaixador quanto soldado tem uma coisa em comum. Missão. O embaixador ele tem uma missão de representar um rei ou um reino. Ele está falando em nome de um rei. Está falando em nome de um reino. E um soldado também, ele se alista para cumprir a missão daquele exército. É dever nosso evangelizar. Somos embaixadores e somos soldados. Qual é o objetivo dessa missão? Tendo em vista que não há diferença entre missão e evangelismo. A gente viu toda a constituição dela. A gente viu quem é que faz essa missão. Em terceiro lugar, qual é o objetivo dela? Qual é o objetivo dessa missão? Qual é o objetivo de evangelizar? O objetivo central disso é a glória de Deus. Esse é o objetivo central. Efésios capítulo 1, versículos de 13 a 14. Mostra que toda obra redentora tem como objetivo central a glória
de Deus. Isaías capítulo 43, versículo 7 diz que o homem foi criado para a glória de Deus. Salmos 19 nos diz que o mundo foi criado para a glória de Deus. A obra da redenção, mais uma vez, é para a glória de Deus. Nossas obras, Mateus capítulo 5, versículo 16, glorificam a Deus. Nossa pregação glorifica a Deus. Portanto, a obra redentora, ou melhor, a obra da evangelização, a obra de pregar o evangelho, é para a glória de Deus. Fomos criados para a glória dele. Repito, fomos criados para a glória dele. O mundo foi criado para a glória dele. Nossas obras é para a glória dele. Nossa pregação é para a glória dele. Tudo redunda para louvor e glória dele. O objetivo central da missão é glorificar a Deus. Por isso que a gente precisa evangelizar. E aqui eu quero ir já para o final. A gente concluir a nossa reflexão. A gente entendeu que missão é uma ordem. Entendeu que todo e qualquer discípulo ele está em missão. Entendeu que não há diferença alguma entre fazer missão e pregar o evangelho, porque é a mesma coisa. Sendo assim, reunindo tudo isso, a conclusão que a gente tira é: todo e qualquer discípulo, todo e qualquer salvo, todo e qualquer que foi redimido por Cristo na cruz, que deseja agradar a Deus, ele precisa evangelizar. Essa é a conclusão óbvia disso. Mais uma vez, por quê? É uma ordem. Todo e qualquer discípulo, ele é por natureza um missionário, um evangelista. Não há diferença entre fazer missão e evangelizar. E quem quer agradar a Deus como discípulo de Jesus precisa evangelizar. Nós não fomos salvos para ficar calado. A gente não foi salvo para se trancar dentro de casa e dizer assim: eu não quero pregar, não. Eu não vou pregar porque eu tenho medo. Eu não vou pregar porque eu não sei falar. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15 ou 14, se não me falha a memória, diz o seguinte, que o cristão ele deve estar preparado para todo aquele que pedir a razão da fé, a razão da alegria, a razão da existência desse cristão. Ele precisa estar preparado para responder isso. Portanto, não há desculpa. Para nós, é nosso dever, como cristão, evangelizar. Repito, é um tema caro para nós, é um tema que nos cobra, é um tema que nos estimula ao mesmo tempo. Não fomos chamados para ficar calados. A igreja ela é porta-voz de Deus para o mundo. A igreja ela é porta-voz da verdade de Deus para o mundo. Por isso, todo aquele que deseja agradar a Deus, todo aquele que deseja cultuar a Deus, todo aquele que é servo e serva de Deus, que é discípulo de Jesus, deve, por natureza, ser um evangelista. Isso faz parte dele, pois ele é um cristão. Salvo para pregar, salvo para anunciar. E eu encerro aqui apenas com uma aplicação de tudo isso aqui que a gente viu. O nosso coração, coração regenerado, ele é um coração evangelista. Um coração regenerado é um coração evangelista, porque ele fala daquilo que ele está cheio. E o que é que esse coração está cheio? De um salvo. O que é que ele está cheio? Ele está cheio do amor de Deus. Por isso que ele vai falar
desse amor por meio da evangelização. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos dar graça, que Ele ilumine mais e mais nosso coração, que Ele ilumine mais e mais a nossa vida, para que a gente de fato viva isso, que nosso coração almeje isso, levar a sua palavra. Essa é a nossa missão como discípulo. Amém? Vamos orar? Antes de orar, eu queria indicar alguns livros, né, se você tiver interesse sobre esse assunto. Igreja Centrada, do Tim Keller. Contextualização, do Ronaldo Lidório. O Diário de David Brainerd, que são os principais. Missio Dei e Missão Transcultural, também do Ronaldo Lidório, né, que foi por onde eu baseei a nossa reflexão dessa noite. Amém? Fecha teus olhos e vamos orar. Senhor, colocamos em tuas mãos nosso coração e pedimos a Ti, como tua igreja pediu no passado, e que nós, infelizmente, esquecemos disso. E nós pedimos agora que o Senhor encha nosso coração do Teu amor, para que possamos pregar a Tua palavra, para que possamos evangelizar, pois esse é o nosso objetivo, essa é a nossa missão. É o Teu mandamento que está em jogo, é a Tua palavra, é a Tua vontade. Fomos chamados para isso. Nosso coração foi salvo e regenerado exatamente para isso, para anunciar a Tua vontade, para anunciar a Tua palavra. Pedimos a Ti que o Senhor nos dê intrepidez, que o Senhor tire de nós, do nosso coração, esse medo de falar de Ti, que o Senhor tire do nosso coração esse medo de anunciar a Tua vontade, de anunciar Teu Evangelho, pois fomos salvos por Ele. Que nosso coração se torne evangelista, que nossa alma seja apegada exatamente a anunciar esse Evangelho, pois somos Teus, fomos salvos por Ti, nossa alma está unida a Ti, nosso coração unido ao Senhor, fomos regenerados por Ti, salvos para pregar, para anunciar a Tua verdade, anunciar o Teu reino. Somos Teus embaixadores, somos os Teus soldados, estamos no Teu exército. Senhor, encha-nos de coragem, encha-nos de desejo de falar de Ti, de anunciar a Tua palavra. Nós pedimos a Ti, desde já, Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos dê uma semana na Tua presença. E que nosso coração, que essa semente, que é a Tua palavra, ela possa desabrochar em nosso coração esse desejo de evangelizar, esse desejo de levar a Tua palavra. A partir de hoje, Senhor, que esse desejo seja nutrido por Ti, seja nutrido, seja fortalecido por meio da Tua palavra, que Teu Espírito Santo nos impulsione a isso, nos incomode para isso, para anunciar a Tua verdade, pois esse é nosso objetivo, essa é a nossa missão, glorificar a Ti, Senhor. Abençoa nossa semana, abençoa nossos planos, mas que acima de tudo, todos eles estejam de acordo com Tua vontade, com Tua palavra. Nos despede em paz para os nossos lares, nos proteja, nos guarde, em nome e por amor do Teu santo, bendito Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, é que oramos, e nele te agradecemos, hoje e sempre. Amém, e graças a Deus.